Roaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha pela Rádio Gaúcha, num sábado que não é muito alegre, muito pelo contrário, ele é um sábado triste. Nós vamos tentar fazer esse sábado triste ficar mais alegre, ficar mais inteligente, ficar mais doce para quem está nos ouvindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, para nossa tristeza, para nossa dor, nós perdemos um cara inigualável, chamado Davi Coimbra. Então eu pensei, cogitei e resolvi. Uma boa homenagem, se é que tem uma boa homenagem, é relembrar Davi Coimbra. E no programa de hoje eu estou reproduzindo a conversa que tive com esse cara que era fora de série. Um cara que todo mundo fala bem, todo mundo vai se lembrar para o resto da vida e que a gente pode botar com toda certeza um rótulo de eterno. Um amigo, um parceiro, um chefe, um líder. Então nós vamos ouvir Davi Coimbra, uma entrevista que eu fiz com ele aqui no próprio Paredão, para começar, se é que dá para dizer isso, a matar a saudade de um talento que agora está brilhando lá no céu. Meu amigo Davi Coimbra, que prazer, rapaz, te receber aqui no Paredão. Que honra minha, Guerrinha, que honra. Finalmente estou chegando ao Paredão. Davi, muita gente deve estar querendo saber por que tu não virou um engenheiro, um médico, um jogador de futebol e acabou optando pelo jornalismo. Sabe que eu sempre gostei de escrever, né? A minha vida toda, assim, desde pequeno, eu digo que eu gostava de escrever antes de saber escrever, porque eu gostava de ler e assim, gostava de ouvir histórias, né? Não sabia ler, mas ouvia aquelas histórias, meu avô me contava, minha mãe me contava, e eu tinha um fascínio por aquilo, né? E aí depois, lendo livros e tal, e entrando nesse mundo, assim, eu sempre pensei assim, não, eu quero viver minha vida disso, eu quero viver escrevendo, né? E foi por isso que eu me tornei jornalista. Eu não me tornei assim, eu não escrevo porque sou jornalista, né? Eu sou jornalista para escrever. Foi isso que sempre me encantou, Guerrinha, sempre. E nessa viagem toda, aonde é que tudo começou? Olha, começou exatamente por isso, assim, sabe? Por eu me encantar com as histórias que meu avô me contava, que a minha mãe me contava, mas meu avô era um grande contador de histórias, ele era sapateiro, né? E aí eu peguei esse gosto pela leitura. Tinha, por exemplo, lá no IAPI, tem ainda uma biblioteca chamada Biblioteca Infanto-Juvenil Romano Raif. Ela fica na frente do Arim Pedro hoje. Antes ela ficava embaixo dos prédios onde eu morava, tinha um salão de festas e tinha biblioteca, era uma bibliotequinha pequena ali. E eu ia lá naquela biblioteca ler. Eu gostava de ficar lá, eu dizia que eu tinha lido todos os livros da biblioteca, e era quase isso mesmo, pelo menos todos que me interessavam eu tinha lido, né? Eu sentava lá, ficava lendo e me encantava com aquilo, né? Tu sempre foi adepto do romance? Fazendo isso. O romance que te mexia mais com... Ou tu gostava daquelas histórias assim que deixavam o fim desconhecido? Eu sempre gostei de história policial, né? Então, eu já pequeno li aqueles livros de mistério, né, de história policial. Uma época, eu ainda guria, mais novo que meu guri agora, né? Eu gostava de ler, eu li todos os livros da Agatha Christie, aí depois fui evoluindo por histórias policiais, assim, eu me encantava com aquilo, né? Os caras contando. Depois eu peguei gosto pelos autores, chamados autores noir americano, né? Que vinham contando aquelas histórias de detetives e tal, aqueles detetives durões, né? Eu gostava daquele estilo de histórias, né? Aí depois, claro, a gente vai indo, vai evoluindo, vai mudando de estilo, vai mudando de gosto, né? Vai conhecendo outras vertentes da literatura e vai entrando nisso, né, Guerrinha? E o primeiro emprego? Pô, sabe que eu tive vários empregos, né? Vários empregos.
Puxa vida, só em redação de jornal eu rodei por mais de redações de 10 redações, né? Mas antes disso, obviamente, eu fiz outras coisas, né? Naquela época a gente trabalhava jovem, né? Hoje a gurizada trabalha um pouco mais tarde. Mas naquela época, tu sabe disso, com 15, 16 anos, tu já estava procurando emprego, mas era mais difícil de conseguir, né? Então eu consegui vários empregos, eu passei por cada coisa que tu nem imagina. Eu trabalhei como pesquisador uma época, assim, pesquisador, os caras me davam essas pesquisas de opinião, assim, sabe? Eu saía pesquisando, depois tentei trabalhar como vendedor, foi um fracasso, porque a minha mãe trabalhava como vendedora de livros, eu tentei trabalhar como vendedor, pensei, não, quem sabe eu ganho dinheiro como vendedor, foi um horror, eu não sabia vender. Eu nunca consegui vender bilhete premiado, sabe? Imagina o cara ter que vender papagaio, rapaz. Não, tu sabe que uma época, porque eu tentei vender publicidade, aí depois eu tentei vender uma época